Nós daremos continuidade à nossa série de sermões no discurso de despedida de Jesus, descrito aqui no Evangelho de João, entre os capítulos de número 13 e 17. Esta série que se chama À Mesa com Jesus. Nós iremos, com a graça de Deus hoje, caminhar para o fim do capítulo de número 15. Devemos voltar aqui somente para observar os últimos versos desse capítulo. O texto para nossa meditação hoje é o texto do capítulo 15, dos versículos de número 18 até ao versículo de número 25. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versos 18 a 25. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que eu leio uma versão um pouquinho diferente da dos irmãos, nada que vá comprometer a sua compreensão do texto. O texto na versão como nós a lemos aqui está exposto aí também, você pode acompanhá-lo se quiser. Nos diz assim a palavra de Deus: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Mantenha sua Bíblia aberta, você que puder, para que nós possamos passar a exposição desse texto, mas agora nós iremos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor a bênção da iluminação do Espírito sobre as nossas vidas. Pai bendito, encontre-nos com fome essa noite. E aqueles de nós que estão desatentos ou desinteressados, ou que deixaram-se levar pela displicência, ó Deus, comunique com eles também a tua palavra. Confira a eles apetite, desejo de se alimentarem da palavra do Senhor. E dá-nos de comer, nós te pedimos. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é o nosso alimento, alimento espiritual. É ao ingerirmos a tua palavra, é ao recebermos a tua palavra, é ao meditarmos na tua palavra, ó Deus, que nós ficamos expostos ao poder transformador do Senhor através do teu Espírito, que nos conforma com a imagem de nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos sair daqui hoje mais parecidos com Jesus. Nós queremos sair daqui hoje amando mais a Jesus. Nós queremos, ó Deus, sair daqui hoje mais comprometidos com Jesus. Por isso nós pedimos ao Senhor: dá-nos, ó Deus, nós suplicamos, conceda-nos a bênção da iluminação do teu Santo Espírito, sem a qual nós não podemos compreender a tua palavra e a vontade do Senhor revelada em sua palavra. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as palavras de Jesus, até essa altura, até a altura do texto que nós lemos aqui em seu discurso de despedida, elas são especialmente marcadas por um interesse profundo de Jesus de confortar o coração dos seus discípulos. Jesus estava prestes a ser entregue para ser morto.
pelos seus oponentes, pelos seus algozes. Os seus discípulos, mesmo que por um curto espaço de tempo, eles iriam ficar deixados de lado, meio que sem rumo, sem saber o que fazerem de suas próprias vidas. Mas Jesus queria deixar claro para eles que era um curto espaço de tempo. Ele viria novamente, ele ressurgiria dos mortos ao terceiro dia, conforme ele mesmo já os havia dito. Não somente isso, após passar um tempo com seus discípulos, os ensinando, mesmo depois de ter voltado para junto da presença do Pai, Jesus estava confortando os seus discípulos ao informá-los que ele haveria de enviar um consolador, um companheiro, alguém para estar ao lado deles, para que eles desempenhassem o seu ministério, para que eles cumprissem a vocação para a qual eles foram designados pelo próprio Jesus. E no meio dessas declarações de Jesus, com o fim de confortar o coração dos seus discípulos, Jesus chamou a atenção dos discípulos para as suas responsabilidades mútuas, para como eles deveriam viver e agir uns com os outros. Jesus revelou aos seus discípulos que havia no meio deles ali um traidor, mas eles não deveriam se desesperar, eles deveriam ficar tranquilos. A presença do traidor ali no meio daqueles homens era para que se cumprisse a palavra do Senhor. Jesus havia chamado a atenção dos seus discípulos para si mesmo como a revelação suprema de Deus o Pai. Jesus havia chamado os seus discípulos de amigo, havia revelado para eles a natureza do amor que ele tinha por eles e o amor que também eles deveriam demonstrar uns pelos outros. E o fim da declaração de Jesus sobre o amor, no último texto que nós lemos e meditamos sobre ele, reserva uma nova página desse discurso de Jesus aos seus discípulos. Agora, em contraste com tudo que Jesus havia dito com o fim de confortar os seus discípulos, Jesus ele começa a falar sobre o ódio que o mundo haveria de demonstrar pelos seus seguidores. E isso não parece nada confortante, não é? Isso não parece nenhum tipo de estímulo para os seus discípulos já desesperados, já fora de si, já tomados de preocupação. Jesus estabelece um contraste entre o seu discurso acerca do amor e agora um discurso acerca do ódio que o mundo haveria de demonstrar para os seus discípulos. Jesus vai mostrar que primeiro eles odiaram a ele mesmo. E como consequência de terem odiado a ele, também os discípulos de Jesus seriam odiados pelo mundo. Os discípulos de Jesus seriam perseguidos ativamente pelo mundo, à medida que eles cumprissem seu ministério, cumprissem a sua missão no mundo. E essas coisas iriam acontecer em um primeiro momento. Jesus vai deixar isso mais claro nos versos à frente, que depois nós os leremos. Em um primeiro momento, isso aconteceria por meio da excomunhão dos discípulos das sinagogas. Eles que se reuniam para estudar, para lerem as Escrituras, para ensinarem a palavra nas sinagogas, começariam a ser expulsos, proibidos de falarem nas sinagogas. Mas em um segundo momento, o ódio do mundo pelos discípulos de Jesus levaria aqueles discípulos até mesmo ao martírio. Eles seriam mortos por causa de seu compromisso com Jesus. Segundo Jesus, irmãos, um cristianismo fácil, sem perseguições, está longe de ser um cristianismo normal. De fato, um tipo de fé cristã que não envolve sacrifício, que não produz oposição ao mundo, de acordo com o Novo Testamento, não se trata de um cristianismo verdadeiro. Paulo declarou isso de maneira muito clara para nós. Paulo, escrevendo em sua carta a Timóteo, ele disse que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
o que nós vamos aprender? O que o Senhor irá nos mostrar ao longo do texto que nós lemos nessa noite? O que eu desejo que nós aprendamos hoje, irmãos, ao término deste sermão, é que nós não devemos seguir a Jesus a menos que nós estejamos prontos para sofrer com o ódio do mundo. Você não deve seguir a Jesus a menos que você esteja consciente e pronto para sofrer com o ódio do mundo. Observe o primeiro verso que nós lemos, verso de número 18. Jesus começa a sua declaração aqui afirmando que os seus discípulos haveriam de ser odiados, inevitavelmente. Os seus discípulos inevitavelmente haveriam de ser odiados. E Jesus ele faz isso por meio de sua primeira declaração no verso de número 18, através de uma comparação do maior para o menor. Jesus diz que se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Que mundo é esse ao qual Jesus se refere aqui? Quando Jesus está falando de mundo aqui, Jesus está se referindo ao sistema mundial que se opõe em rebeldia ao Criador. O mundo, conforme descrito por Jesus aqui, não é a terra física, esse espaço geográfico como nós o conhecemos, em que nós vivemos. O mundo ao qual Jesus faz referência aqui é aquele controlado por uma mentalidade incrédula. É um mundo com suas recompensas, sanções, expectativas, ideologias, práticas, todas elas erigidas, levantadas em oposição, em rebelião contra Deus e contra o seu governo soberano. No contexto mais específico do encontro de Jesus com seus discípulos aqui, o mundo ele estava presente na forma dos líderes judeus que se opunham ao seu ensino, o que Jesus vai deixar claro ao longo desse texto e a seguir, além do texto que nós lemos. Mais especificamente, ao referir-se sobre mundo aqui, ao falar sobre mundo aqui, Jesus estava fazendo referência aos mestres judeus, líderes da religião judaica, que o odiavam e que tramaram a sua morte. Entender isso é importante para que nós consideremos a primeira lição deste texto. Segundo Jesus aqui, irmãos, uma característica definidora do mundo é o seu ódio por ele. Uma característica definidora do mundo é o seu ódio por Jesus e, consequentemente, o seu ódio pelos seus discípulos. No texto grego original aqui, Jesus usa a palavra ódio 7 vezes ao longo de todo o texto que nós lemos. E Jesus usa a palavra ódio 7 vezes aqui ao longo deste texto para mostrar aquela que é a resposta dominante do mundo a Jesus e aos seus discípulos e ao seu povo. Se esta é a resposta do mundo a Jesus e os seus seguidores, ódio, os cristãos, então, que pensam que podem viver fielmente para Jesus no mundo e ainda assim podem desfrutar do favor do mundo, eles estão enganados. Nós estamos muito equivocados, irmãos, se nós, ao tentarmos, ao desejarmos, ao nos empenharmos em uma vida fiel para com Cristo Jesus, se nós chegarmos à conclusão de que é possível viver fielmente para Jesus e ainda vivermos uma boa vida no mundo, sermos amados pelo mundo, sermos bem tratados pelo mundo, sermos bem-sucedidos no mundo. Engana-se o cristão que pensa dessa maneira. A verdade, meus irmãos, é que os cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles estão correndo grande perigo se eles pensam que o mundo é seguro e que os caminhos do mundo são compatíveis com a fé em Cristo.
Dr. Martin Lloyd Jones tem algo interessante para poder dizer a respeito disso. Martin Lloyd Jones diz que se você quer saber como este mundo é, você precisa ver o que este mundo fez com Jesus. Você quer saber o que o mundo é? Você quer saber como o mundo é? Olha o que o mundo fez com Jesus. Primeiro, Lloyd Jones chama a atenção para os atos de Jesus. Jesus se dedicou a curar as pessoas, a ensinar as pessoas. Jesus andou por toda parte fazendo o bem às pessoas. Mas qual foi a resposta do mundo? O que foi que o mundo fez com Jesus? O mundo odiou Jesus. O mundo perseguiu a Jesus. O mundo rejeitou a Jesus. O mundo escolheu um assassino ao invés de Jesus. O mundo crucificou a Jesus. O mundo assassinou a Jesus. E foi ali na cruz, como disse Martin Lloyd Jones, que Jesus expôs o mundo como ele é. Um traço distintivo do mundo é o seu ódio por Jesus. Você quer compreender o mundo? Você quer ver o mundo como ele é? Olhe para o que ele fez com Jesus. O mundo odiou a Jesus e Jesus está assegurando os seus discípulos que ele os haveria de odiar também. Isso nos leva a uma segunda consideração sobre esse texto. Este ódio que define o mundo em relação a Jesus, este ódio do mundo por Jesus, ele revela a sua ignorância, ele expressa a sua ignorância em relação a Deus. Se nós voltarmos a nossa atenção para o capítulo anterior ao capítulo que nós lemos, o capítulo de número 15, nós vamos ver no capítulo de número 14, no versículo 9, que Jesus ele descreveu a si mesmo como sendo a revelação de Deus o Pai. Jesus, respondendo à pergunta de Filipe, disse que quem vê a mim, vê o Pai. Entretanto, os oponentes de Jesus, os inimigos, os algozes de Jesus, eles não compreendiam isso. Eles não viam o Pai quando eles olhavam para Jesus. Eles não compreendiam a Jesus como sendo a perfeita, sublime, soberana, suprema revelação de Deus, o Pai. Mas Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. O ódio do mundo por Jesus expõe a ignorância do mundo a respeito de Deus. Jesus disse no verso de número 21, tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Porque não conhecem aquele que me enviou. No tempo em que Jesus está dizendo essas palavras a seus discípulos, já havia muito tempo, irmãos, que a religião e a tradição judaica defendida pelos líderes que tramaram a morte de Jesus, ela já havia perdido a sua relação com Deus, ela havia perdido o seu contato com Deus. A religião e a tradição judaica haviam perdido o seu centro, o seu significado, o seu sentido. Tamanha era a ignorância desses homens religiosos que eles agora serviam aos seus próprios interesses. Eles estavam preocupados com os seus próprios propósitos, com suas posições, com o modo como eles podiam, por meio de sua liderança, de toda a tradição e estrutura religiosa judaica, dominar, oprimir aquelas pessoas que estavam sob eles, sob a liderança deles. A ignorância desses homens era tão grande, irmãos, que eles chegaram até mesmo ao ponto de justificar a trama assassina deles como uma defesa da verdadeira religião. Eles quiseram dizer que o seu plano para matar Jesus era um plano que eles haviam elaborado em honra de Yahvé, em defesa do Deus verdadeiro.
contudo não passava de odiosa ignorância a respeito de Deus e da sua vontade. O ódio do mundo por Jesus não apenas prova que o mundo não conhece a Deus, irmãos, mas a resposta do mundo aos ensinamentos de Jesus também revela que esse mundo odeia a Deus. Observe os versos 22 e 23. Jesus disse: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Jesus, irmãos, havia falado as palavras de Deus, conforme ele mesmo deixou claro e conforme foi descrito por diversas vezes neste mesmo evangelho que nós lemos. Jesus havia falado as palavras de Deus e mesmo assim a maioria dos líderes judeus rejeitou o testemunho de Jesus, rejeitou o ensino de Jesus e, portanto, eles não tinham desculpa para o pecado deles. Jesus veio falar aos seus ouvintes as palavras de Deus, aqueles líderes da tradição e da religião judaica, e a maioria deles, deliberadamente, voluntariamente, rejeitou a palavra de Jesus. Mas não foram só as palavras de Jesus que eles rejeitaram. Jesus deixa isso claro no versículo 24. Eles rejeitaram também as obras de Jesus que constituíram a revelação de Deus. Os milagres, irmãos, que Jesus realizou eram as obras que o Pai havia dado a ele para que ele as realizasse. Assim como as palavras de Jesus eram as palavras do Pai, também as obras de Jesus, os feitos de Jesus, eram as obras e os feitos do Pai. Os oponentes de Jesus tinham visto essas obras com seus próprios olhos. Os algozes de Jesus viram cegos voltando a enxergar, cegos de nascença. Os inimigos de Jesus viram coxos voltando a andar. Os inimigos de Jesus viram pessoas possuídas por demônio sendo libertas de sua escravidão de Satanás. Eles viram as obras de Jesus, mas como a posição privilegiada deles estava ameaçada, eles rejeitaram a revelação oferecida a eles por meio dessas obras e eles conspiraram para matar a Jesus por causa dessas obras, por causa dos seus milagres, por causa de seus atos de bondade empreendidos por pessoas que estavam sofrendo, escravas do pecado. E eles fizeram isso alegando que o estavam fazendo por compromisso fiel com Yahvé, com o Deus vivo. Mas Jesus rejeitou, irmãos, a alegação dos seus oponentes de que eles eram verdadeiros adoradores de Deus, de que eles estavam preocupados com a honra de Yahvé. Jesus rejeitou a alegação desses líderes da religião judaica, porque eles não podiam dizer que amavam a Deus enquanto eles odiavam a Jesus, que é a perfeita revelação de Deus, o Pai. A culpa do mundo, irmãos, consiste em sua rejeição da revelação trazida por Jesus. E uma vez que essa revelação, ela procede de Deus, ela faz referência ao próprio Deus, essa rejeição implica o que é mais terrível no pecado daqueles líderes judaizantes. Eles rejeitaram o próprio Deus. Em nome de Deus. Em honra de Deus. Eles rejeitaram o próprio Deus. O ódio do mundo por Jesus revela a ignorância do mundo com respeito ao Pai. Eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem aquele que enviou a Jesus.
por isso fizeram o que fizeram. Embora todas essas considerações sejam importantes, e Jesus queria que os seus discípulos soubessem dessas coisas, o ponto crucial que Jesus queria que os seus discípulos soubessem é que eles haveriam também de serem perseguidos por causa de Jesus. Isso não é somente o que Jesus queria que os seus discípulos soubessem naquele momento. Irmãos, isso é o que Jesus deseja que nós saibamos hoje. Como seus discípulos, nós haveremos de ser odiados por sua causa. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam odiados, no verso 21, por causa do seu nome. O nome, naquele contexto da antiguidade, era a forma mais importante de representação de uma pessoa. Se você queria conhecer uma pessoa, saber quem ela era, você precisava conhecer o nome dessa pessoa. E o que Jesus está deixando claro para os seus discípulos aqui é que o ódio que os discípulos haveriam de sofrer, eles estava totalmente relacionado com a sua própria pessoa. O ódio que os discípulos de Jesus haveriam de sofrer estava relacionado com a pessoa de Jesus. Eles iriam sofrer por causa do nome de Jesus. Entretanto, os seus discípulos precisavam entender isso. Talvez eles não tivessem a compreensão do tamanho da associação que havia entre eles e o seu mestre. Mesmo que Jesus tivesse ilustrado esta comunhão e essa união para eles por meio da imagem, da metáfora da videira verdadeira. Os discípulos de Jesus, unidos a Jesus, como os ramos são unidos a uma videira, eles certamente seriam perseguidos por causa da sua identificação com Jesus. Se de fato eles foram amados por Jesus, se de fato eles eram amigos de Jesus, se de fato eles eram aquelas pessoas a quem Jesus havia revelado a vontade do Pai, então certamente, como odiaram a Jesus, eles também haveriam de ser odiados. Jesus deixou claro, irmãos, no versículo de número 20, que os seus discípulos não deveriam esperar um tratamento diferente daquele que ele mesmo havia recebido. Ele disse: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Esses discípulos seriam perseguidos por causa de sua associação com Jesus, por causa de sua identificação com Jesus. E Jesus disse que eles seriam alvos do ódio do mundo. Por quê? Porque eles não eram desse mundo. Porque o próprio Jesus os havia escolhido deste mundo, de entre este mundo. O próprio Jesus, por iniciativa própria, rompeu o relacionamento de seus discípulos com um mundo que o odiava, com aquela tradição judaizante enraizada em seus próprios interesses, desejos, em suas próprias vontades. Aqueles homens que lideravam a religião da nação de Israel, que tramaram contra a vida de Jesus, os discípulos não faziam mais parte desse sistema religioso, porque o próprio Jesus havia rompido o relacionamento deles com um mundo que o odiava, e por isso o mundo também haveria de odiar os seus discípulos. Do contrário, se os seus discípulos fossem amantes do mundo que odiava Jesus, certamente eles seriam amados pelo mundo. É o que Jesus deixou claro no versículo de número 19. Irmãos, nós devemos estar cientes disso. Nós devemos pensar detidamente sobre isso. O mundo que crucificou Jesus não irá deixar ilesos os seus discípulos. O mundo que odiou a Jesus irá também odiar os seus seguidores e arautos.
O mundo que respondeu aos ensinamentos de Jesus com ira vai responder da mesma maneira à nossa pregação e ao nosso testemunho do Evangelho, irmãos. Não se enganem. Nós não vivemos em um mundo simpático aos valores do reino de Deus, inaugurado com a vinda do Verbo. Se você é um seguidor de Jesus, saiba disso. Assim como Jesus foi odiado, você vai ser odiado também. Uma aplicação imediata desse ensinamento é que nós não devemos fingir seguir a Jesus a menos que a gente esteja preparado para o desprezo e para a perseguição do mundo. O mundo não vai odiar um cristianismo falso, irmãos. O mundo não vai odiar uma falsa profissão de fé. O mundo não está nem aí para você se você é um crente meia-boca. Se você não sustenta um testemunho fiel do Evangelho. O mundo vai ser simpático com você, vai amar você. Mas isso é um problema. Isso é um grande problema. Isso revela algo a respeito de sua condição em relação a Deus que deveria fazê-lo tremer. O mundo não odeia um cristianismo falso, que é pouco diferente de si mesmo. O mundo tolera cristãos que permanecem em silêncio, que não falam do Evangelho, que não ocupam suas conversas com assuntos espirituais, que não amam o seu próximo, que não devotam suas vidas ao serviço do reino de Deus por amor de Jesus. O mundo tolera um cristão que se encaixa, um cristão que acha um espaço no mundo, um cristão que nutre e sustenta os mesmos valores do mundo. O mundo tolera, o mundo é simpático, o mundo ama esses falsos cristãos. Mas o mundo certamente haverá de odiar e odeia um testemunho vivo da graça salvadora e de uma vida verdadeiramente santa. Se nós somos, de fato, verdadeiramente discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, amigos de Jesus, gente que foi amada por Jesus, nós seremos odiados pelo mundo. Nós também seremos odiados pelo mundo. Você já pensou nisso, irmão? Se você fosse preso hoje, uma prisão preventiva, se você fosse preso hoje acusado de ser um discípulo de Jesus, essa era a acusação sobre você. Olha esse homem, essa mulher, ele é um discípulo de Jesus, vamos prendê-lo. Se você fosse preso hoje sob essa acusação, haveriam provas suficientes para sustentar essa acusação contra você? Ao investigarem ao seu caso, ao juntarem as provas aos autos, as pessoas chegariam de fato à conclusão: devemos prender esse homem. Devemos prender essa mulher. Ele é um discípulo de Jesus. Ou será que você seria inocentado? Não, solta. A gente se enganou. Não é um seguidor de Jesus, não. É um daqueles meia-boca que empurram com a barriga, que fazem de qualquer jeito. Mas é um dos nossos. É gente querida nossa. Nós somos simpáticos a eles. O mesmo mundo que crucificou o Messias não deixará ilesos os seus discípulos. Talvez a gente se pegue pensando em uma realidade de sofrimento, perseguição e ódio muito diferente da realidade desses discípulos de Jesus, dos cristãos do primeiro século, ou de irmãos nossos, contemporâneos nossos, que estão vivendo em realidades completamente diferentes da nossa, em países que se opõem abertamente à pregação do Evangelho, que não somente ameaçam a vida de cristãos, como encerram esses cristãos em cadeias, tiram a vida desses cristãos. A gente se pega
refletindo, pensando sobre a experiência desses irmãos nossos, algo que parece tão distante da gente, mas a gente não vê que conosco o ódio, a perseguição, ela tem uma cara diferente. Ela se dá por meio do nosso conformismo com o mundo. Sabe esse clima relaxante? Sabe essa experiência livre? Sabe essa oportunidade tranquila de vir aqui no domingo à noite, participar do culto, cantar os louvores, sem sentir medo ou temor de que alguma pessoa entre aqui querendo fazer mal a qualquer um de nós, porque nós estamos fazendo algo que é ilegal num contexto como de países que se opõem à pregação do evangelho? Sabe toda essa sensação? É esta sensação que por muitas vezes nos conduz a um cristianismo letárgico, uma profissão de fé falsa. A gente se acostuma com o ritmo da nossa igreja, das nossas atividades, com os nossos compromissos regulares. A gente se acostuma com uma vida dividida, sabe? Com o vocabulário cristão que nós adotamos aqui enquanto estamos juntos, mas quando a gente sai, a gente está em outros ambientes, a gente está em outros contextos, a gente então pode ser uma outra pessoa. A gente pode se valer de um novo vocabulário. A gente pode sustentar outros valores. Um cristão, enquanto me preparava para este sermão, eu li a declaração de um cristão iugoslavo que sofreu no período do comunismo. Enquanto às vezes nós nos pegamos preocupados com cenários de perseguição a outros irmãos nossos, do outro lado do mundo, aquele irmão se preocupava com o cristianismo no Ocidente. Com a oferta do cristianismo no Ocidente. De uma vida boa, de uma vida fácil, de uma vida bem-sucedida, de um clima tranquilo, gostoso, para você viver e experimentar a sua fé, sem ser ofendido e sem ofender a ninguém, sem fazer mal e sem sofrer mal algum. Mentira. A preocupação desse irmão era que este é o maior perigo para a causa do evangelho no Ocidente, para o povo de Deus no Ocidente. É o ostracismo, a letargia, é o costume com uma profissão de fé vazia, falsa, sem fundamento, que não revela compromisso com Jesus e com o seu evangelho. Dietrich Bonhoeffer, que eu cito bastante, os irmãos já devem ter notado, em seu livro Discipulado, foi um pastor alemão condenado e morto sob o regime do nazismo. Ele disse que o sofrimento é um distintivo do verdadeiro cristão. Ele reafirma aquelas palavras que Jesus disse aqui: o discípulo, o servo, não está acima do seu mestre. Ele faz referência a Lutero. Lutero considerou o sofrimento como uma das marcas da verdadeira igreja. Você quer conhecer uma verdadeira igreja? Existem algumas marcas para você conhecê-la. Segundo Lutero, uma das marcas da verdadeira igreja era o sofrimento. O sofrimento. Bonhoeffer disse que discipulado significa lealdade ao Cristo sofredor e, portanto, não é de todo surpreendente que os cristãos sejam todos eles chamados também a sofrer. Irmãos, se odiaram o nosso Senhor e Salvador, se odiaram o nosso mestre e amigo, nós também seremos odiados. Mas existe conforto nessas palavras de Jesus. Eu disse no início que parece que isso aqui não conforta muito ninguém, não é? Esse não é o tipo de coisa, talvez, que você queria ouvir quando você estava se arrumando para vir para cá, mas existe conforto nisso. Jesus afirmou aos seus discípulos no verso 25, ele disse: isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo.
Jesus estava afirmando aquelas verdades tão duras para aqueles discípulos, mas estava deixando claro para eles que todo o ódio, todo o sofrimento, toda a perseguição, toda a dor, toda a hostilidade, toda a rejeição, todo o repúdio, todo o asco que o mundo haveria de sofrer, de apresentar para com eles, todas essas coisas haveriam de acontecer para que se cumprisse a palavra do Senhor. Irmãos, lembrem-se que foi a cruz de Cristo que revelou o mundo como ele é, mas foi também a cruz de Cristo, aquela mesma que revelou o mundo como ele é, que revelou para nós o fim da história e da batalha que nós travamos. Nós cantamos isso hoje. Nós sabemos o final dessa história. Sofrimento, perseguição, ódio, trama assassina, nenhuma destas coisas puderam vencer a Jesus. E se Cristo Jesus venceu o ódio do mundo, nós também vencemos. Nós também triunfaremos. Lembrem-se das palavras de Jesus. Jesus disse isso aos seus discípulos e diz isso a nós. Nós teremos aflições no mundo em que nós vivemos. Esta é uma verdade dura. Nós experimentamos ela, nós lidamos com ela, irmãos. Mas Jesus disse: tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. O ódio do mundo, irmãos, pelos discípulos de Jesus, não deve ser um pretexto para que os discípulos de Jesus deixem de cumprir sua vocação, a sua missão. Jesus diz essas palavras aqui aos seus discípulos nesse contexto. Eles precisavam saber o que iria acontecer para que eles cumprissem a sua missão, para que fielmente eles vivessem como arautos do Evangelho, proclamando a boa notícia do reino de Deus que estava agora entre eles. Mas muitos cristãos, quando são assaltados pelo temor deste ódio mundano, acabam se sentindo tentados a se esconderem da hostilidade do mundo, a se enclausurarem, a se esconderem da perseguição do mundo. A tentação de muitos cristãos, quando lidam com a realidade da perseguição e do ódio do mundo, a tentação é de se afastar do mundo, é de se negar a sua relação com o mundo e de se negar a cumprir a missão de proclamar as boas notícias do Evangelho do Reino de Deus no mundo. Muitos cristãos ao longo da história fizeram isso, irmãos, por medo do ódio e da hostilidade. Eles se confinaram em uma espécie de gueto cristão. Eles se enclausuraram entre as quatro paredes de suas igrejas. Eles se confinaram, abandonaram sua vocação como pregadores e propagadores do Evangelho do Reino de Deus inaugurado por Jesus Cristo. Não é isso que nós devemos fazer. Jesus, ao afirmar para os seus discípulos que assim como ele havia sido odiado, eles também haveriam de ser odiados, queria deixar claro para eles o custo do discipulado cristão, mas com o fim de os confortar e estimular a cumprirem a sua vocação, a pregarem o Evangelho, a gastarem as suas vidas pela causa do reino de Deus, a morrerem, assim também como Jesus morreu por eles. Mas este Cristo, alvo do ódio e da trama assassina do mundo, venceu a morte e o mundo. E nós também venceremos, irmãos. Nós também venceremos.